Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda parte da aula de ventilação e conforto. Como vocês aprenderam lá no primeiro módulo da disciplina de conforto térmico, né? Os índices de conforto eles são divididos em dois modelos principais, né? Dois métodos principais. O método estático, onde a gente tem a escala sétima ali, e o modelo adaptativo, que é o modelo onde a pessoa, né, o homem, enquanto agente ali daquele espaço, ele se torna um agente ativo e ele interage com o meio, né, onde ele está. Ele vai lá, abre a janela, ou ele vai lá e fecha uma janela. E o método estático, né, é onde o homem se comporta como receptor passivo, né? Ele está nesse ambiente apenas de forma passiva ali. Então, a gente vai ver um pouco sobre os índices de conforto e a relação com a velocidade do ar. Aqui nesse, né, só para recapitular um pouco lá o que vocês aprenderam na disciplina, nós temos o modelo estático criado ali por Fanger, do PMV, do PPD, que foi a escala sétima ali, onde -3 representa muito frio e +3 representa muito quente. Mas, né, a ventilação natural, que é o foco aqui da nossa disciplina, ela é inserida, né, de forma mais clara assim, no modelo estático, que foi criado, né, que foi desenvolvido por Hampers em 1976. E Hampers ele tem uma frase muito célebre que diz muito sobre o modelo adaptativo, né, que a temperatura do conforto, né, de conforto humano, não é uma constante, e sim ela varia de acordo com a estação do ano, como a gente pode perceber, né, se a estação ela, às vezes a primavera tem períodos muito quentes, então a gente tem essa variação e essa adaptação. E também ela varia de pessoa para pessoa com relação aos seus costumes, sua cultura. Então, a adaptação do clima interno ele tem ajustes comportamentais tecnológicos, aclimatização, adaptação fisiológica ao clima e habituação, adaptação psicológica de diferentes expectativas. E esses três componentes de adaptação foram desenvolvidos, né, e melhorados por Dier, Braga e Copper em 1997. Mas como, né, Fernando, como eu posso determinar condições térmicas, né, aceitáveis em um ambiente naturalmente ventilado? É, Pela NBR 16.401 de 2019, na parte 2, a gente tem parâmetros de conforto térmico, né, utilizando ali, ela foi desenvolvida para a utilização de aparelhos de ar-condicionado, mas tem um método que avalia ambientes naturalmente ventilados. O que seriam esses ambientes naturalmente ventilados, né? São ambientes onde a gente tem a, não existe a presença de um meio mecânico para trocar calor, né, para renovar esse ar. Então seria apenas abrir a janela, a ventilação cruzada, enfim. O objetivo dessa norma parte de especificar combinações variáveis ambientais e pessoais que produzam condições térmicas aceitáveis para a maioria dos ocupantes de um determinado espaço. A norma especifica condições térmicas aceitáveis para uma pessoa adulta, saudável, exposta a uma pressão atmosférica equivalente a altitudes de 3.000 metros, e em ambientes internos projetados para ocupação humana, considerando períodos de superiores a 15 minutos. Aqui a gente tem uma tabelinha onde eu mostro para vocês as principais variáveis e índices apresentados pela NBR 16.401. A gente tem temperatura do ar, velocidade do ar, umidade relativa, temperatura radiante, que foram todas essas variáveis que a gente estudou lá no primeiro módulo da disciplina. E a gente tem também metabolismo, isolamento térmico da vestimenta, que são valores mais tabelados, e alguns índices que a gente obtém a partir de equacionamento na norma, né? Por exemplo, temperatura operativa, temperatura efetiva padrão, voto médio estimado, porcentagem média predita, enfim. Desses valores, né, aqui na sequência eu mostro para vocês que a temperatura do ar, umidade relativa, velocidade, temperatura radiante, esses são valores que a gente mede, sendo que a temperatura média do ar e a umidade relativa a gente faz uma média ali, e a velocidade do ar a gente também faz uma média,
temperatura radiante média também. A taxa metabólica, ali, o metabolismo, o isolamento da vestimenta, são valores estimados através de tabelas que estão ali no final da norma. E os índices são índices calculados a partir de equações. Como eu disse, né, a gente tem uma seção que aborda o método para avaliação de ambientes naturalmente ventilados, né, e a gente tem que prestar bastante atenção em dois pontos principais. Se nesse ambiente naturalmente ventilado os ocupantes desenvolvem atividades sedentárias com taxas metabólicas entre 1 e 1,3 METs, e se a temperatura predominante do ar externo está entre 10 graus Celsius e 33,5 graus Celsius. Se extrapolar isso, esse método, a gente não consegue avaliar esse ambiente a partir desse método. Então, ter atenção nisso é importante. Assim como também a velocidade do ar tem que ser inferior a 2 metros por segundo dentro desse ambiente. É importante dizer que esse método, né, de determinação de condições térmicas aceitáveis em ambientes naturalmente ventilados e controlados pelo usuário, ele está na seção 5.4 da normativa. Aqui é o gráfico, né, onde a gente plota os resultados que a gente obtém a partir das medições e a partir do cálculo analítico ali de alguns índices. E se, por exemplo, eu obtenho um resultado de temperatura média do ar externo predominante, daí eu ploto esse resultado aqui. Vamos supor que ele dá 30 graus Celsius. Eu ploto ele no gráfico. E a temperatura operativa interna dá 24 e cai dentro dessa zona cinza ou azul, ele considera a pessoa em conforto. Então, essa plotagem desses dois dados, da temperatura operativa e da temperatura do ar externo predominante, com esses dois dados, a gente consegue saber se a pessoa estará em conforto térmico ou não. A gente também tem uma zona laranjada, que seria uma zona de adaptação do CLO. No Brasil, por ser um clima com bastante variação climática, as pessoas têm tendências a se adaptar melhor ao calor, ao frio, a partir da utilização, né, da vestimenta. Então, a vestimenta, né, nesse método, exerce um papel muito importante justamente por ter uma zona de adaptação ali. Até porque para a gente não desconsiderar pessoas, né, muitas pessoas em desconforto, ou para frio ou para calor. E a partir desse método, a gente consegue obter limites superiores e inferiores de aceitabilidade com relação aos dados encontrados nas medições, por exemplo. Então, esses valores são calculados a partir de um equacionamento já estabelecido pela NBR 16.401, aonde a gente precisa obter a temperatura média predominante do ar externo. Essa temperatura média predominante do ar externo, eu vou explicar para vocês como a gente obtém ela na sequência aqui desses slides. Então, aí a partir desses limites, a gente consegue saber um intervalo de conforto que essas pessoas estariam para determinada temperatura interna ali que a gente tem quando a gente realizou as medições nesse ambiente, nesse espaço, né? E uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é que a gente consegue fazer um ajuste do limite de temperatura operativo a partir da velocidade do ar. Quando a gente tem uma temperatura operativa superior a 25 graus Celsius, a gente consegue fazer um ajuste para determinada velocidade do ar nesse ambiente. Por exemplo, se o ambiente tem velocidades do ar superiores ou iguais a 0,26 metros por segundo, a gente acrescentaria 1,2 graus Celsius a mais no resultado de temperatura operativa, que também é um resultado que a gente vai obter a partir de equacionamento, que eu vou mostrar na sequência, para conseguir entrar na zona de conforto ali naquele gráfico que eu apresentei anteriormente para vocês. Então, vocês viram ali no equacionamento anterior, para encontrar os limites superiores e inferiores, a gente tem que determinar a temperatura média predominante do ar externo nos últimos 7 dias antes do dia que a gente quer analisar. Então, por exemplo,
hoje é segunda-feira. Então, hoje na segunda-feira eu quero analisar se a pessoa está em conforto ou não, né, pela manhã. Então, eu pego a temperatura média predominante do domingo, do sábado e assim sucessivamente e faço o equacionamento para descobrir essa temperatura média ponderada ali do ar externo nos dias anteriores ao dia de estudo. E a gente também tem o cálculo da temperatura operativa, né, que corresponde a um valor entre a temperatura do ar interno e a temperatura média radiante, ponderadas respectivamente pelos coeficientes de transferência de calor por convecção e radiação. De forma simplificada, né, a norma apresenta um equacionamento que seria a temperatura operativa é igual a A. Esse A é um índice que a gente encontra a partir da velocidade do ar. Então, por exemplo, se no interior da sala a velocidade do ar é 0,2 metros por segundo, a gente colocaria ali no A, nos dois A's que aparecem na formulação grifada em amarelo, 0,5. Se for entre 0,2 e 0,6, 0,6. Se for entre 0,6 e 10, 0,7. Então, isso aí depende. Então, de um exemplo mais prático, assim, a gente vai fazer um exercício juntos aqui nessa aula. Considerando, vamos pensar junto, né? As variáveis ambientais externas e internas de um escritório ventilado naturalmente. Então, esse exemplo se encaixa neste método que eu acabei de apresentar, monitoradas durante 10 dias e são apresentadas na tabela abaixo. Considerando essas medições enquanto ocupantes uniformizados com 0,7 kg e desenvolvendo atividade típica de 70 watts por metro quadrado, avalie-se no dias 9 e 10 se os ocupantes poderiam estar em conforto térmico ou não. Essa taxa metabólica ali, essa atividade típica desenvolvida pelos ocupantes ali desse espaço, desse escritório, entre 70 watts por metro quadrado, equivale a uma pessoa digitando, trabalhando no computador. Só para vocês fazerem associação ali, o que estaria tabelado na NBR 16.401. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos descobrir juntos a temperatura média predominante do ar externo. Então, pegando a equação que eu apresentei anteriormente para vocês, eu substituo os valores anteriores. Então, os valores do dia 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 ali e descubro qual seria a temperatura média predominante do ar externo. Neste caso, para o dia 9, seria 25,77 graus Celsius. É bom dizer que no dia 10 a gente não fez. Então, em casa, vocês vão fazer aí para descobrir qual seria o resultado para o dia 10. Aqui no dia 9, a gente vai fazer o cálculo agora da temperatura operativa para a gente plotar naquele gráfico que a gente estudou ali. Então, nós temos, né, neste dia, a temperatura operativa para o dia 9, ela seria de 24,61. Como eu cheguei nesse resultado? O 0,7, que seria o A ali, foi obtido a partir da verificação da velocidade do ar nesse dia. Neste dia, ela estava com 0,10 metros por segundo. Então, eu usei o 0,7. 25 graus Celsius, que seria a média da temperatura do ar interno ali, que a gente tem, que seria 25 graus Celsius. E o 23,7 é a temperatura média radiante, que também eu tenho, é um valor tabelado ali a partir de medições. Então, a gente chega nesse resultado, 24,61. Plotando esses resultados aqui no gráfico, a gente tem 24,61 para a temperatura operativa interna e a temperatura média do ar externo, 25,77. Vocês veem aqui que, após a plotagem desses resultados, o valor encontrado ali, então a pessoa estaria em conforto, né? Ela estaria dentro dessa zona de conforto aqui, apresentada no gráfico. Então, a partir desses resultados, a gente consegue ver isso. E uma outra forma também, né, que a gente viu, seria o cálculo dos limites superiores e inferiores de aceitabilidade desses ocupantes. A partir da temperatura externa predominante ali,
que deu 25,77, a gente consegue encontrar o limite superior e o limite inferior. Mas, Fernando, para que eu vou usar esses limites se eu já tenho ali no gráfico, pelo gráfico eu já consegui ver que a pessoa está em conforto nesse dia? Em valores absolutos, o cálculo desses limites é primordial. Por exemplo, se às 8 da manhã deu 22 graus Celsius, da segunda-feira, a pessoa deu 22 graus Celsius. Eu quero saber se ela está em conforto nesse horário. O que a gente fez foi uma média da temperatura do dia inteiro. Com 22 graus Celsius, naquele horário, a pessoa estaria estaria abaixo do limite inferior de aceitabilidade para esse dia. Então, ela estaria em desconforto para frio. Se às 4 da tarde deu 30 graus, a pessoa estaria em desconforto para calor, porque ele está acima do limite superior que a gente encontrou a partir dos cálculos anteriores. Então, esses cálculos para números absolutos em determinado momento do dia é importante por causa disso. A gente finaliza mais uma aula aqui sobre ventilação e conforto, né? A nossa última aula desse tópico. Agradeço a participação de todos e qualquer dúvida estou disponível. Tchau, tchau, pessoal.